Boa noite, por amor, sejam bem-vindos a esse novo programa, a esse novo momento que vamos ter aqui juntos. Eu particularmente estava muito empolgado para estar aqui com você, para a gente bater esse papo, ter essa conversa. Por mais que isso seja online, não muda o fato de que é um encontro real e com certeza absoluta o Espírito Santo vai ensinar Jesus pra gente. E a gente vai terminar esses momentos aqui de conversa com uma clareza maior, com uma consciência maior. E quando nós temos uma consciência maior, nós desfrutamos de uma forma diferente. Então eu tenho certeza absoluta que esse novo programa vai edificar muito você, vai abençoar você. E hoje eu tenho aqui comigo um dos meus melhores amigos, pastor aqui da Igreja Por Amor, Kagawa, seja muito bem-vindo. Privilégio estar aqui gigante nesse primeiro dia, né, nesse novo formato, nesse modelo aqui, enfim, me sentindo honrado de poder servir não somente a nossa comunidade aqui, como todo mundo que assistir esse momento. Então, privilégio, estou muito feliz de estar com vocês aqui e venha para essa jornada com a gente, senta aqui com a gente, vambora. Na verdade, o Kagawa está realizando um sonho, né, de... Fala galera, estamos aqui! De apresentar, fazer perguntas, enfim. A ideia, né, a proposta é a gente conversar hoje sobre a mensagem do último domingo. E nós estamos numa série aqui na nossa igreja chamada Rotina do Filho, né, que nós temos falado um pouco sobre a relação de Jesus com a vida diária, né? Então nós falamos sobre a relação de Jesus e oração, nós falamos a respeito da relação de Jesus com a lei, né? Jesus e o reino, a relação deles dois, a relação de Jesus com a rotina dele, como ele lidava com as coisas, como que ele lidava com as pessoas. Nós teremos a relação entre Jesus e os pecadores, nós teremos a relação entre Jesus e as mulheres, nós ainda teremos algumas conversas da rotina de Jesus. Nós cremos do fundo do nosso coração que o nosso motivo de estar vivos é esse processo de cristificação, de se parecer com Ele, de deixar com que o Cristo apareça em nós. E para que isso aconteça, tem um livro muito interessante que se chama Roube como Artista. E ele fala que nós devemos copiar, nós devemos começar copiando, né? E para copiar, nós precisamos entender como é que era feito, como ele fazia, como ele se movia, né? Então é nessa proposta que a gente está. E no último domingo, nós falamos sobre a relação entre Jesus e as tempestades da vida, né? Então você consegue imaginar o caminho que a gente percorreu. A gente leu o texto segundo escreveu Mateus, onde tem uma tempestade e Jesus está dormindo, né? E sabendo que Jesus está dormindo, tem uma tempestade ali, né? Os discípulos estão desesperados e no momento a Bíblia chega a dizer que parecia que tinha ondas e cobriam o barco e Jesus permanecia dormindo. E chega uma hora que os discípulos eles não aguentam mais e eles vão chamar Jesus. E quando eles acordam Jesus, a questão de Jesus, né, o questionamento de Jesus com eles é: por que vocês têm medo, né? Por que vocês estão com medo? Então nós caminhamos muito por esse caminho onde a questão ali, a repreensão de Jesus não é da dúvida. Jesus não está repreendendo a dúvida. Jesus está repreendendo o medo, né? A verdade é que a dúvida é justa. Todos nós temos dúvidas, né? Num mundo tão difícil, né? Numa aleatoriedade, o próprio Eclesiastes vai dizer, num mundo onde que você não explica muita coisa, você consegue ver pessoas boas sofrendo coisas ruins e pessoas ruins alcançando muitas coisas boas. Tem muita coisa não ideal acontecendo no mundo, né? Então a questão de Jesus é: por que vocês estão com medo? Não por que vocês têm dúvida. Até porque ter dúvida num mundo como o nosso faz parte, né? Enfim, então foi mais ou menos por esse caminho que nós andamos. E no final eu quis concluir com Jesus no Getsemane, onde Jesus, o homem perfeito, ele se questiona, né? E não só uma vez, duas vezes. Ele vai ao Pai e diz: Pai, será que tem outra forma? Ele questiona uma vez, aí ele vai até os discípulos, volta, vai ao Pai de novo e diz: Pai, será que não tem mesmo outra forma? Repara, existe uma angústia, uma dúvida, uma ansiedade ali, tanto que o texto vai dizer que nesse momento Jesus suava sangue, né? Então repare que até esse homem perfeito que é o Cristo, né, que ao mesmo tempo reflete Deus e o homem, ele sangra,
Ele soa sangue. A própria medicina já diz que para um homem chegar a suar sangue é porque o nível de estresse, o nível de ansiedade, de preocupação ultrapassou o limite da normalidade, né? Então nós caminhamos por esse caminho que não tem problema passar por dificuldades e que o evangelho não é uma convicção e uma certeza de não tempestade. O evangelho é a provisão para ter paz em meio à tempestade. Então foi mais ou menos por aí. Nós, enfim, temos algumas perguntas aqui. O Cagal vai conduzir a gente nesse momento e eu espero que isso traga clareza aí para você. Legal, vamos lá. Só para a gente reforçar aqui como que vai funcionar, para você entender, as nossas próximas quartas-feiras, né? A gente então vai ter esse momento aqui com vocês e o objetivo é meditar acerca daquilo que foi falado no domingo. Então já convido você para que quem não assistiu, né, a celebração de domingo, já assiste a mensagem de domingo para também contextualizar um pouquinho mais do que está acontecendo aqui. E toda quarta-feira agora a gente vai ter esse momento de meditar, que eu gosto muito que a tradução original dessa palavra ela também dá uma conotação de ruminar, né? E ruminar é você trazer de volta ao seu sistema digestivo algo que você já se alimentou. Então a gente vai trazer de volta a mensagem de domingo e ruminar ela. E trazer, espremer mais conteúdo, trazer mais verdades na nossa mentalidade sobre o que foi falado no domingo. Então vamos lá. Aproveitando essa questão que você disse, Vitor, do Getsemane, né? A primeira pergunta que a gente tem foi feita aqui pelo Gustavo. Ele disse assim: Jesus teve medo ou dúvida no Getsemane? Primeiro é fazer uma distinção, né, entre medo e dúvida. Você pode duvidar com coragem, mas você não pode ter medo e coragem ao mesmo tempo. Então, o medo, ele te paralisa. A dúvida não. Eu já fiz 1 milhão de coisas, já tomei 1 milhão de decisões na vida com dúvida. Mas a dúvida não me impedia de ter coragem. Agora, se eu for contar a minha história, toda vez que eu paralisei foi por causa do medo. Então Jesus nunca teve medo, até porque o amor lança fora todo medo e Jesus nunca teve dúvida do amor de Deus por ele. Então, Jesus não teve medo, nunca teve esse sentimento de medo. O que Jesus teve foi esse questionamento, esse momento ali de desespero, de ansiedade, de dúvida, né? Então, não, Jesus nunca teve medo, ele teve questões, ansiedade. A Bíblia diz que agitou o coração dele, a alma de Jesus ficou agitada, né? De modo que o seu corpo reagiu suando sangue. E o que vale a pena lembrar, Cagal, para todo mundo, é que Jesus ele é a perfeita expressão de quem Deus é e ao mesmo tempo ele é a perfeita expressão de quem um homem é, né? Então, até aquela fala que diz, quanto mais humano, mais divino. Por causa de Jesus. Jesus é isso. Ele é tão humano que é Deus, né? Então, eu acho que vale a pena realmente começar por esse caminho, separando, né? Dúvida não é medo e medo não é dúvida. Aí é legal que dúvida, ela é uma consequência de qualquer ser pensante. Sim. Então, qualquer ser racional é razoável ter dúvida, né? Isso. E, na verdade, é na dúvida que se a gente pegar, por exemplo, o livro de Provérbios, Eclesiastes, são livros de dúvidas. O tempo inteiro. São livros que não estão interessados em fechar uma resposta, em lacrar uma resposta, mas eles estão interessados a gerar até mesmo outras perguntas. Então, todo ser racional pensante que tem intelecto, ele provê de dúvidas, existem dúvidas. E essas dúvidas são maravilhosas. Algo até que compartilhei com você que eu ouvi, que eu achei maravilhoso, é que a dúvida ela tem os seus benefícios. Sim. E um dos benefícios da dúvida é que ela nos leva a olhar para o Criador. E o Criador nos apresenta a verdade. Isso. Então, quando uma dúvida é lançada na nossa mente, nós somos apresentados a ir ao Criador. Quando chegamos no Criador, nós nos encontramos com a verdade. Amém. É demais. É isso. Vamos lá, a segunda pergunta que a gente tem aqui é... Vitor, explique um pouco melhor sobre a dúvida de Jesus, mesmo ele sendo Deus. É uma questão de discernir, né? Um discernimento. A gente conseguir entender, né, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, né? E que ele vestiu a nossa roupa humana, mas ele é Deus, né? Então, assim, eu sei que é muito forte e que quebra até, entra em algumas caixas da nossa mente que a gente quase que não consegue entender. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus é o homem perfeito e é Deus chorando ao mesmo tempo, né? E nós fomos ensinados pela tradição religiosa
que Deus é tão forte que Deus não chora, até homem não chora. A cultura diz que homem não chora, homem não chora, imagina Deus. Só que em Jesus nós vemos um Deus que chora e soa sangue, né? Em Jesus nós vemos um Deus que chora luto, que faz luto, né? Em Jesus nós vemos um Deus que diz: eu queria ter vocês comigo. Deus dizendo: eu queria. Então Jesus revela essa face de Deus que o homem caído não consegue aceitar nem para ele mesmo, né? Então um homem caído, ele não consegue. Se ele tem poder, ele faz. Como que Deus vem dizer: eu queria que? Ué, se você queria, vai e faz acontecer. Mas Deus é o Deus da liberdade. Então assim, é um mistério onde o Espírito Santo precisa nos iluminar de uma forma que a gente compreenda Jesus, que Ele é o Deus homem, e que quando eu olho Ele fala para mim quem eu tenho que ser e quem Deus é ao mesmo tempo. E quando Ele duvidou como homem. Sim. Perfeito. Sim. Sem defeitos, mas num mundo caído. Isso. Então o mundo caído, ele gera em homem perfeito uma reação e uma ação não ideal. Às vezes quando a gente tenta entrar nessa questão humana de Jesus, a gente acha que Jesus ser humano é tirar a divindade dele. Exato. Então Jesus, por ter um momento onde ele perguntou a Deus, né, se possível afasta de mim esse cálice, acha que isso é menosprezar a divindade de Deus, quando na verdade, quando a gente olha para o texto de Paulo, quando fala que o Deus, ele não se apegou, Jesus, ele não se apegou ao fato de ser como Deus, mas decidiu vir como escravo. Essa é a grande divindade da parada. Não é a humanidade de Deus, e quando a gente mostra a humanidade de Jesus, ausenta a divindade de Deus. Não, pelo contrário, a divindade de Deus, ela é potencializada quando eu mostro um Deus que se fez humano. Isso, na verdade, quando Deus se revelou ao homem, né, a natureza fala sobre Deus, a Escritura fala sobre Deus, mas quando Deus aparece, Ele aparece como servo. Então o ápice da revelação de Deus é Deus servindo, e isso é não só ilógico, mas é quase que incompreensível na mente do homem caído, né? Do orgulho, do ego humano, da ganância humana. Se Deus é Deus, Ele poderia ser qualquer coisa menos servo, né? Então, por isso que Jesus é esse Deus surpreendente. Ele revela um Deus que ninguém imaginava. Por isso que não tem como ele ser de mentira. O homem nunca pintaria esse Deus. Demais. É incrível quando a gente compreende que Jesus, ele veio de um tempo aionos. Mas quando ele chega no Cronos, no nosso tempo, ele chora com o que ele vê no Cronos. É isso aí. Mas Deus, ele é Deus. Claro, ele é Deus, ele está no aionos. E ele vê desse prisma. Mas ele tem empatia. Ele tem empatia quando ele entra no Cronos e vê alguém perdendo um bom amigo. Ele chora quando vê alguém... ele vê Jerusalém perdida, ele chora. Exatamente, ele vira para Jerusalém e fala: se vocês entendessem o tempo da visitação. Então Jesus, ele é alguém, ele é um homem. Jesus, ele é humano. Jesus, ele é Deus. E é interessante a gente ter em mente que Jesus, ele é o Cristo na história, né? Mas o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cristo, ele é desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus é Cristo na história. Mas esse Cristo que morreu antes da fundação do mundo já é desde antes do haja luz. Então é por isso que ela fala: antes do haja luz houve cruz, né? O verdadeiro Gênesis é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus vir e criar do caos, o Cordeiro estava morto. E é esse Cristo que aparece na história, há 2000 anos atrás, chora, soa sangue, se angustia, tem dúvidas, questões, né? Questionamentos, enfim. Então é realmente surpreendente. Tá bom, vamos lá então para a terceira pergunta aqui, que diz assim: por que o oposto da fé é o medo? Por que o oposto da fé é o medo? Muita gente acha e pensa que o oposto da fé é a dúvida. Quem duvida não crê. Só que isso não é verdade. A Bíblia diz que o que funciona hoje, o que atua hoje, é a fé que atua pelo amor. Só isso funciona hoje. Na vida que temos hoje, naquilo que Deus nos deu, que é o que é a nova vida, somos uma nova criatura. O que funciona, o que atua, o que opera agora, o que não se tornou obsoleto nem passado e nem ficou para trás, é a fé que atua pelo amor. Fé e amor, essa mistura.
Essa substância que sai dos dois, que é a vida nova, é a nova criação que temos. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se eu falar pra você qual que é o oposto do amor, você fala ódio. Fala, não é ódio. O que luta contra o amor, na verdade, não é ódio, nem a ira. O que luta contra o amor é o medo. Quem tem medo, João diz que não é aperfeiçoado no amor. E se a gente vai para esse lugar onde a fé e o amor andam juntos, de mãos dadas, é simples perceber que o que paralisa qualquer pessoa não é a dúvida, é o medo. E depois que a pessoa tem medo, ela se torna incrédula. O caminho não é incredulidade e medo, é medo e incredulidade. Pode ver a vida de Pedro. Quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro ele sai do barco, anda sobre as águas, vê o vento, tem medo e depois afunda. Então, o medo é porque as pessoas elas querem, as pessoas às vezes pensam muito no binário, fé e dúvida, amor e ódio, coragem e medo. Mas quando você vai colocar lógica no comportamento da coragem, você vai perceber que dá para ter dúvida e coragem ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quantas vezes nós aqui como igreja não tomamos muitas decisões com dúvida, mas tinha uma coragem no nosso interior. Então, o oposto da fé, amor, juntando essa substância, é o medo. A única coisa que paralisa alguém nascido de novo, alguém que é nova criação, é o medo. A dúvida não nos paralisa, né? Então, o que eu quis trazer até para o cerne dessa mensagem é que não tem problema ter dúvidas. Principalmente no momento pandêmico como esse nosso agora, as dúvidas são aceitáveis, justas e reais. Inclusive, pessoas que não têm dúvida provavelmente precisam repensar se não são alienadas. Dúvida da sua dúvida. Você tem que ter dúvida de não ter dúvida. Como que você não se questiona? Como que você não questiona o mundo? Como que você não questiona a vida? Não tem como não questionar tudo isso. Então, acho que faz parte do processo pensar, ter dúvidas. Mas eu, durante muito tempo, achei que se eu duvido é porque eu não creio. Isso me fez mal. Quando isso clareou, peraí, eu posso ter coragem em dúvida, mas eu não consigo ter coragem em medo. Eu falei, peraí, o que luta contra a fé do amor não é dúvida, é medo. Muito bom, muito bom. Algo que eu sinto no meu coração assim é que quando a gente fala que o oposto do amor, né, é o medo e para mim veio a seguinte frase, né, o oposto do amor é o medo de não se sentir amado. Então, por exemplo, a gente tá aqui nessa sala agora, né? Se nesse exato momento senta alguém aqui com a gente e essa pessoa ela não se sente amada, essa pessoa certamente ela vai ter medo de falar, ela vai ter medo de abraçar alguém, ela vai ter medo de levantar, pegar um café, ela vai ter medo de pedir água. Total. Ela tá com sede e tem medo de pedir água. Ela vai ter medo de desfrutar de algo que está disponível. Por isso que o medo ele é um paralisante, né, Vitor? Porque realmente, se eu não me sinto amado, eu passo a produzir esse medo e esse medo me paralisa de eu viver quem eu sou. Se a gente entende que o coração do homem é ser amado, o coração que eu digo é a essência, o motivo, nós nascemos porque Deus é amor, da relação amorosa de Deus, ou seja, o amor é o combustível da vida, né? E mais do que isso, o amor é a linguagem universal. Tem esses vídeos que rolam na internet, que não tem fala, mas tem uma cena que reflete amor. Viraliza no mundo. Por que viraliza no mundo? Porque a linguagem mundial é amor. A linguagem humana é o amor, né? Então você pode não entender o meu inglês e o meu português, mas você entende o meu abraço. Você entende a minha solidariedade, você entende o meu calor humano. Porque isso são linguagens do amor, né? Então, quando uma pessoa não se sente assim, amada, ela não crê no amor, ela não tem fé nesse lugar, né? Inclusive, a fé que funciona de verdade não é a fé, aquela fé que vai dar certo, é a fé no amor. É o que eu quis dizer aqui, a fé que atua pelo amor. Eu tenho fé de que Deus vai prosperar minha empresa. Não é assim, não é essa fé que o Evangelho te convida a ter. A fé que o Evangelho te convida a ter é uma fé que não pode ser abalada e a sua empresa pode ser abalada. A fé no amor de Deus, a fé que atua pelo amor não pode ser abalada, então não tem nada a ver com o que se passa. Não tem nada a ver com o que se constrói aqui, não tem nada a ver com o que se pode ver, é uma fé que transcende. Então eu entendo, né? Enfim, até recebi muitas questões, até algumas críticas sobre isso. Não, a fé, o oposto da fé é incredulidade. Sim, lá no final é.
Mas existe um caminho para essa incredulidade, né? A incredulidade, ela passa por um caminho antes de chegar lá. Ninguém é incrédulo porque é incrédulo. Não, todo mundo um dia quis crer. Ninguém nasce não querendo crer. Nós nascemos querendo crer em algo. É por isso que a maioria das pessoas crê em algo. Até quem crê, até o ateu crê, né? É por isso que eu acredito que a dúvida, ela, ainda que ela tenha os seus benefícios, ela é um princípio de uma doença. Né? Ela é uma doença da fé. Só que a dúvida repousada em Deus é um ambiente que a gente não deve sair. Exato. Agora, aonde que a dúvida ela se torna uma enfermidade ao ponto de chegar a ser incredulidade? É quando eu deposito a dúvida em mim mesmo. É quando eu quero responder por mim mesmo. É quando eu quero ter todas as respostas às minhas dúvidas. Exato. Sendo que a dúvida ela precisa me levar a alguém. Isso. É por isso alguém que tem a resposta, ou melhor, que é a resposta. Por isso que a fé, quando você fala, né, a fé, você falou da questão de não é a fé em qualquer lugar, não, é a fé em alguém. É a fé em uma pessoa, é a fé no amor. Isso aí. Então isso é demais. E como que você vê essa questão das dúvidas, dos medos e Jesus suficiente? E a suficiência de Jesus. Como que você enxerga isso? Quando a gente vai para uma questão, né, da fé na suficiência de Cristo, a suficiência de Cristo nos priva do medo, da culpa e da condenação. A suficiência de Cristo nos priva do medo de Deus e do medo da vida, nos priva da culpa para com Deus, né? O Paulo vai dizer lá em Colossenses: Vitor, olha, você vai aparecer diante de Deus santo, limpo e inculpável. Tipo assim, é assim que a gente vai aparecer diante dele, por causa da suficiência de Cristo. E ela tira de mim também essa condenação, autocondenação. E a condenação é o que me faz... A liberdade da condenação, ser livre da condenação é o que me faz ser verdadeiramente livre. Então, a obra suficiente de Cristo me faz livre. Plenamente livre. Agora, essa liberdade não é garantia de não dúvida. Essa liberdade não é garantia de só ter dias de verão. Então, eu acho que... se pode ter uma confusão de achar que quando a gente diz Jesus é suficiente, Ele fez tudo por você, e que realmente Ele fez, e que Ele pagou e Ele já te abençoou. O problema é que quando alguém com a cabeça muito nessa terra, com as coisas dessa terra, com essa vida aqui, a pessoa ela vai ser tentada a achar, então, ok, eu quero esse Jesus, a minha vida agora vira cor de rosa, porque Ele é suficiente. Não é isso. O que o Evangelho diz é: Jesus é suficiente para o dia que é péssimo, para o dia que é caos, para o dia que é tempestade, você conseguir ter a mesma postura que Ele, dormir e descansar em meio ao caos. Então, a suficiência de Cristo, ela transcende. E eu acho que muita gente para nisso, porque quer pegar o Evangelho, como Paulo vai dizer, isso já é uma coisa antiga, e usar para si mesmo. Em que sentido? Eu quero alimentar as minhas paixões, eu quero alimentar a minha ganância, eu quero alimentar a soberba da minha vida em troca do Evangelho. Esse é um problema. Então, quando eu prego o Evangelho, a suficiência de Cristo, eu preciso pregar crendo que quem me ouve é filho de Deus, é nascido de Deus e vai discernir isso espiritualmente. Porque se a gente prega e a pessoa quer fazer uma distorção, ela consegue. É por isso até que a gente tem falado bastante sobre isso. Sobre a dificuldade da vida. Real acontece, a tempestade da vida real acontece. Deus também chora. Deus também sangrou, né? Deus em carne, em Cristo, sangrou de ansiedade, o corpo clamando, gritando. Tamanho desespero da alma. De forma prática, assim, como você enxerga essa suficiência no meio da tempestade? Como que você enxerga isso de forma prática? Paz. Para mim, alguém que entendeu a obra suficiente de Cristo, a obra consumada de Cristo, a obra finalizada de Cristo, vive em paz no dia bom e mau. Eu acho que paz de espírito é um sinal de alguém que come, bebe, vive evangelho. Eu acho que talvez seja um bom, na verdade até bom para altos exames. Quanto mais consciente do evangelho, mais em paz eu estou. Em paz com Deus, em paz comigo, em paz com você, em paz com a vida. Legal que quando você fala paz, né? Agora, essa semana a gente tá fazendo os devocionais lá e
Até falei para você que eu comecei a falar sobre o fruto do Espírito, né? E um dos frutos é a paz, né? Então é incrível, uma vida depositada nessa fé, uma fé depositada nesse alguém nos leva ao fruto do Espírito. Isso. E o fruto do Espírito nos leva à paz. Isso. É uma característica do fruto. É uma característica do fruto. Então, não existe tempestade que antes não exista provisão de paz para mim. Com certeza. Porque o Espírito habita em nós. Com certeza. É engraçado, cara, porque quando a gente vai um pouco mais fundo nisso tudo e faz essa conversa ficar mais profunda, a gente vai para um lugar onde, por exemplo, Salomão ele disse assim, olha, no dia triste você vai aprender a ter o coração mais compreensivo do que no dia alegre. Aí você pensa, por que é isso? Pense em Salomão escrevendo isso. Mano, Salomão, ele era o rei mais rico que já existiu. Cara, Salomão, pra ele ficar triste, irmão, não só mais rico, mais sábio. Do país, dos melhores países que tinha na época. Cara, pra ele ficar triste, entendeu? E aí todo mundo em volta dele, ninguém tinha falta de nada. Cara, a Bíblia diz que na época de Salomão, grama e ouro era a mesma coisa. Olha que loucura, grama e ouro é igual. Então assim, quando Salomão escreve isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu me torno mais compreensivo no meu dia mal. Por quê? Porque quando a gente vive fora do Evangelho, e Salomão não tinha essa compreensão, essa consciência, obviamente, ele tinha sombras, nós vivemos a realidade. Ele tinha sombras disso, ele conseguia ver flashes, nós temos a realidade. Quando você não tem essa realidade, essa consciência plena do Evangelho, você vai ser conduzido, como diz Tiago, pelas ondas e circunstâncias da vida. E quando você está em dias alegres, é muito mais difícil você ser compreensivo com o outro do que quando você está em dia triste. Porque no dia da tempestade, no dia triste que você suou sangue, no dia da tempestade, no dia triste que você disse, tem outra forma, tem outro caminho, tem como eu sair daqui, você olha para o outro que está assim desesperado, ou um pouco mais ou menos do que você, ou no mesmo lugar, e você olha com compreensão. Mas quando você está lá só no auge da alegria, você olha e fala, cara, sai daí. E sai daí, cara, sai daí. Você precisa crer que Jesus é suficiente. Você está passando essa dificuldade financeira, você precisa crer que Jesus é suficiente. Aí a gente vai para uma leitura isolada da Bíblia, pega um texto de Davi dizendo, olha, eu nunca vi o justo mendigar o pão. É óbvio que você nunca viu. Você era o rei de Israel num período de bonança onde tudo de Israel prosperava. Agora, se tivesse internet na época de Davi, ele ia ver que tem justo... Do apartamentinho da Zona Norte. Exatamente. Você não vê isso. Ele ia ver que tem justo que sim, que tá com fome. Inclusive agora, nessa pandemia, a gente atendeu muita gente justa, crente, filha de Deus, temente a Jesus, que ama o Evangelho, precisando de comida. Ou seja, o que é isso? É a consciência que só o Evangelho pode dar. Entende? Então não é nem lá nem cá, é a vida. Vamos viver a vida. E existe sim um mistério chamado aleatoriedade, que acontece que quem tem evangelho não é privado disso, mas passa por isso em paz. E foi esse Deus que Jesus trouxe quando ele vai lá para o Sermão do Monte e diz, olha, o meu pai, ele faz o sol nascer sobre bons e maus. Ou seja, ele não está numa caixa favoritista onde, você é crente, filho de Deus, então Deus vai fazer você prosperar e você tem um negócio e aí o seu negócio vai funcionar só porque você é filho de Deus e o outro lá vai quebrar porque ele não tem a informação do Evangelho. E aí a gente torna o Evangelho mais uma vez uma caixa onde quem entrar vai dar certo porque Jesus é suficiente. Então eu acho que a gente precisa fazer uma melhor leitura da vida. Inclusive acho que no Evangelho a gente sabe colocar um óculos para enxergar a vida de maneira boa, leve e justa. Entende? Legal. Muito bom. Vamos lá. Tem uma pergunta legal aqui. O que fazer quando o medo paralisar? O que fazer quando o medo paralisar? Olha, primeiro, o Cagau deu um exemplo aqui maravilhoso, né? Por exemplo, eu tô com muita sede agora e acabou minha água. E eu não tenho medo, eu preciso de água. Por quê? Porque eu sei que alguém vai pegar água para mim, né? Então assim, se eu sei que eu tenho espaço para isso, eu sei por quê? Porque sei que sou amado. Ok, o que pode me paralisar? A não clareza desse amor. Foi o que você muito bem disse, foi um exemplo maravilhoso. De verdade, uma pessoa que está aqui agora, com medo, ela fica com frio. Não vai.
Então, o que fazer quando o medo paralisar? Se o medo paralisou é porque tirou os olhos do lugar que deveria estar. Então, quando foi que o medo paralisou Pedro? Quando ele olhou para qualquer coisa que não era para o Cristo que andava sobre as águas. O que você entende sobre o texto da renovação da nossa mente, né? Não vos conformeis. O que seria essa renovação da mente? Para você, até fazendo um paralelo a esse contexto dessa pergunta. De medo paralisar. É legal, porque assim, quando Paulo diz renovar a mente, não se conformar com o sistema do mundo. Quando a gente pensa em sistema do mundo, a gente pela tradição e pelo ensino religioso, enfim, que veio milenar, né, que chegou na gente, a gente pensa que não se conformar com o mundo é o pecado. Então, para o jovem é não pornografia, não masturbação. Para o adulto é não adultério, não mentira no trabalho. Então, a gente meio que faz umas caixas do que é esse mundo que o Paulo diz para eu não me conformar. Só que o que a gente precisa entender? Que quando Paulo escreveu aquilo, ele escreveu por um tempo, por uma hora, para um povo, num contexto histórico. E quando ele está falando sobre aquilo, ele tá falando a respeito da forma de pensar do mundo. E o que é mundo? A gente definiu o mundo muito bem. Até faço uma indicação para você, meu irmão, minha irmã, assistir essa mensagem, Não Ameis o Mundo, na nossa série de 1 João. Mundo, biblicamente falando, ele é definido por 3 coisas: paixões da carne, soberba da vida e o desejo dos olhos. E quando você vai lá para o Éden, você vê que foi exatamente nessas 3 áreas que Adão e Eva foram tentados. Na paixão da carne de querer comer, na ostentação dos olhos de querer ter o que ver, e na soberba da vida você vai ser igual a Deus. Então o mundo é esse pilar. E quando Paulo ele vem dizer renove a sua mente, ele vai dizer assim, olha, Vitor, olha, você viveu 20 anos, 30 anos, 50 anos da sua vida acreditando nisso. Paixões da carne, satisfazer os meus desejos, soberba da vida. Eu quero ser autossuficiente, né? Quem nunca caiu nessa de querer ser autossuficiente? Eu mando em mim mesmo, eu sou o Deus da minha vida, né? E ao mesmo tempo a ostentação dos olhos, você vê, você quer. Vitor, você viveu com isso durante muito tempo e isso produz em você nada mais, nada menos do que a vida dessa terra que passa. Você vai renovar sua mente. E quando você renova sua mente, o que você vai fazer? Você vai realinhar os seus pensamentos. Você vai realinhar os seus pensamentos. Como? Primeiro, você morreu para o mundo. Então não se conforme com ele. Esse mundo é meritocrático, esse mundo é soberbo, esse mundo é ganancioso, esse mundo ele é ostentador, esse mundo ele quer fazer de você o próprio Deus de você mesmo. Foi isso que Adão fez. Você não vai mais pensar desse jeito, você vai renovar. Com o quê? Transformai-vos pela renovação de mente com a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, Cagal? É o Cristo. O Cristo é a palavra de Deus em carne, que eu vejo, que eu toco, que eu percebo. O João vai dizer aquilo que vimos, ouvimos, aquilo que apalpamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou em carne entre nós e nós a vimos e enxergamos e percebemos como ela vive, como ela se move. Então Paulo está dizendo, Vitor, olhe Cristo e renove sua mente lá. Coloque sua mente lá. É o próprio Paulo que vai dizer depois, quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós, que temos a mente de Cristo. Então, Vitor, pega a mente de Cristo e redefine as suas memórias. Muito bom. Então, por exemplo, essa pessoa que paralisou no medo, ela precisa pegar a mente de Cristo que já está nela, porque o que a gente precisa entender é que quando eu nasci de novo, eu não estou recebendo a mente de Cristo. Eu não estou recebendo a semente de Deus. Eu já recebi. Eu já tenho, é meu, é direito. Eu sou filho de Deus, já está em mim. E o que eu preciso fazer é usufruir disso. Né? Um exemplo muito simples que eu até utilizei hoje aqui pela manhã no nosso devocional é uma mulher grávida. Uma mulher grávida de 3 meses, quando ela descobre que ela está grávida, ela não precisa receber um novo sêmen. Tudo que ela precisa é fazer o quê? Dormir e comer. Agora, se essa mulher está grávida, mas para de comer e de dormir, ela coloca em risco a semente dela. Da mesma forma, a gente já tem a semente de Deus, já está dentro da gente. A vida do Cristo está em nós em potencial. Como que nós fazemos então para transformar o que temos em potencial em manifestação? Renovando a mente. O que é isso? Trazendo Cristo para os nossos pensamentos. O próprio Paulo vai dizer, Vitor, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, tudo que agrada ao coração de Deus,
Pense nisso. Por quê? Porque o Paulo sabe que os meus pensamentos vão produzir as minhas crenças, e as minhas crenças vão produzir as minhas ações vão produzir os meus resultados, e os meus resultados vão produzir em mim alegria ou decepção. Um dia você falou daquela questão do Espírito sabe, a alma concorda. Fala um pouquinho disso pra gente, que eu acho que cabe muito para essa pergunta. Sim. Eu acho que é muito interessante, porque a nossa alma, o que eu digo com alma? Seus sentimentos, suas emoções, suas memórias. Por todo mundo que você está aqui me ouvindo agora, se você tem um passado, você lembra dele. Talvez ele não te machuque mais, mas você lembra. Então a alma são as memórias, é os sentimentos, as sensações, né? E é interessante porque a alma é a gente ao mesmo tempo, né? Você vê Davi conversando com a alma dele, dizendo: alma, por que você está tão inquieta dentro de mim? E a pergunta é, quem que é Davi? É quem pergunta ou é a alma inquieta? Tipo uma conversa dele com ele mesmo. Então é uma mistura, né? O ser humano é isso, é o sopro de Deus e o pó da terra, e junta dá uma alma vivente, né? É isso que o texto diz. Então, quando a gente entende que o Espírito veio morar em mim, o Espírito sabe. Ele sabe todas as coisas. Jesus disse que o Espírito sabe todas as coisas, e ele disse também que ele nos ensinará todas as coisas. João vai dizer que a unção, que é o Espírito que dele recebemos, nos ensinaria todas as coisas, porque ele sabe todas as coisas. Então, ponto 1, o Espírito sabe. A minha alma, ela foi acostumada, ela tem as memórias dela, ela tem os pensamentos dela, ela tem as lembranças dela. A minha mente tem as lembranças dela, de como eu fazia antes, de como eu pensava antes, como esse mundo caído pensa, tudo isso, a cultura, como você aprende. Nós falávamos hoje no almoço, como nós fomos criados numa estrutura machista e tudo. A gente tem essas memórias. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a nossa alma, os nossos sentimentos se silenciarem e se submeterem a que o Espírito sabe. Então lá atrás, quando alguém te dava um tapa no rosto, a sua alma dizia: pode dar outro, que se você apanhar na rua, você apanha em casa. Só que seu Espírito sabe que não é esse a vida do Cristo, não é essa a vida de Deus. Então você toma um tapa, vem um Espírito que sabe e diz: dá outra face. E a alma quer dar um tapa. O que você faz nela? Submete ela ao que o Espírito sabe. E isso é o Cristo formado em nós. E é por isso, é nesse ponto que eu creio que está o nosso esforço, e o apóstolo Paulo diz que também as nossas aflições. Então, a minha aflição é que Cristo seja formado no Vitor e no Kagawa. E Paulo vai dizer que sofrer por isso é ter em nós o que falta no sofrimento de Cristo. Que não está dizendo sobre a obra da cruz. Está dizendo sobre ele ser formado em nós, porque ele sabe que quanto mais Cristo vive no Vitor, no sentido, já não sou mais eu quem vive, o Cristo quem vive em mim, melhor vive o Vitor. Mais humano, e quanto mais humano, mais divino. Da mesma forma o Kagawa, o Vitor, tudo que eu quero é que o Kagawa tenha Cristo formado nele. Você que nos ouve em casa, por que nós estamos fazendo isso aqui? Para que isso forme Cristo em nós, de modo que você seja mais você seja mais humano. Agora alguém na sua casa, alguém que está assistindo a gente, nesse exato momento, tem um pensamento, nesse exato momento, está pensando ou vivendo essa prática de um medo que o paralisou. Né? Vitor, Kagawa, eu não sei, parece que realmente existe um medo que me paralisa. Obviamente que a gente respondeu aqui com bastante coisa, conversamos bastante sobre isso, mas para essa pessoa, o que você diria resumidamente? Primeiro, Jesus está com você. Jesus não tem medo do seu medo. Essa é a primeira coisa a saber. Legal. Quando Pedro afunda, quando Tomé se frustra, quando os discípulos estão com medo, Jesus não foge, Jesus se aproxima. Então, primeira coisa, Jesus não tem medo do seu medo, Jesus está com você. Segunda coisa, eu diria para você que provavelmente 100% ou 99%, para não generalizar, mas provavelmente se você está com medo é porque você está pensando muito tempo em uma coisa que você não sabe explicar. Porque ninguém fica com medo do nada. Não é da nossa natureza ter medo. Nós nascemos de novo, nossa natureza é coragem. Então você provavelmente gastou muito tempo pensando em coisas que você não sabe explicar. Então a segunda coisa que eu diria é: pare de tentar explicar. Passou.
Agora, Vitor, eu tenho medo do futuro. Você não tem o futuro em você ainda, você só tem o agora. Então é aquele negócio, medo ou é porque ficou preso a algo no passado, ou é ansiedade com o futuro. Isso. A verdade é que o medo é a raiz mais profunda de ansiedade, desespero, incredulidade. Vai indo e vai chegando, o medo vai vindo, e o medo é quase que a somatória das coisas, né? Sim. Então a segunda coisa é para de explicar. E a terceira coisa é fixe seus olhos no lugar certo. E o que João vai dizer, e que o Evangelho vai concordar, é que o que lança fora o medo é o amor de Deus. Então, fixe seus olhos no que Deus fez por você e pare de pensar no que fizeram por você, ou no que sua mente, pensamentos estão dizendo sobre você, ou no que alguém pensa sobre você. Olhe para aquilo que Deus fez por você. E quando você olhar para aquilo que Deus fez por você, você vai se enxergar como aquele a quem Jesus ama. E quando você se enxerga como aquele a quem Jesus ama, você é aquele discípulo que não consegue abandonar Jesus mesmo em meio ao medo. O único discípulo que estava com Jesus na cruz foi João. Os outros com medo fugiram, João não. Mas eu tenho certeza que João tinha dúvidas ali. Como assim? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? A dúvida fez parte. Mas o medo não, porque ele estava lá. E ele viu Jesus dizendo: Maria, eis aí seu filho. João, amigo, eis aí a sua mãe. Ele só viveu tudo isso porque ele entendia que era o amado. E o amor lança o medo fora, de modo que ele não fez como todos os outros, que no meio da perseguição de Jesus ficaram com medo e fugiram. Então o medo foge, o medo vem, na verdade o medo estabiliza onde não se sabe e não se define como aquele a quem Jesus ama. Quando se define como aquele a quem Jesus ama, o medo não vai te paralisar. Então eu diria para você parar de olhar para você, para o passado ou para o futuro, e olhe para Jesus sem querer explicar, né? E lembrando que Jesus está com você porque nunca teve medo dos seus medos. Quando você fala da ansiedade, né, que é o medo do amanhã, é o medo, a ansiedade é isso, né? É o medo do que está por vir, né? E esse medo do que está por vir é totalmente associado à falta de conhecimento do pai que tem. Sim. Né? Porque quem tem medo do que está por vir quando sabe o pai que tem? É isso aí. Então eu deito e descanso o sono do justo. Uhum. Por quê? Porque eu sei que isso. O que vier do meu pai vem desse ambiente. Esses dias atrás eu gosto dessas coisas. A Luísa não gosta muito de dormir ouvindo nada. Eu gosto de dormir e colocar uma musiquinha de dormir. Dormir ouvindo nada. A Luísa gosta de dormir do nada, sem nada. Eu gosto daquela musiquinha, aquele passarinho. Eu acho massa. E aí, esses dias atrás eu fui colocar um lá, a Luísa tá em Goiânia, e eu fui colocar uma musiquinha lá de dormir. E não é porque eu tô ansioso, nada disso, é porque eu gosto. Eu gosto. E é interessante porque eu coloco, durmo, dá umas 2 horas, eu acordo, desligo e durmo de novo. É esquisito. Mas eu gosto, faz sentido pra mim. Ou ouvindo pregação, né? Que você gosta de dormir ouvindo pregação. E eu fazia isso, aí disseram pra mim que faz mal. Eu fazia isso, eu só dormia ouvindo pregação. E aí disseram pra mim que faz mal, que meu corpo dorme, minha mente não. Sei lá, né? Você fica pensando na mensagem, dá pra você, né? Fica pensando na mensagem, não dorme Mas eu falei, mas o espírito não dorme. Eu falava, mas o espírito não dorme, deixa o espírito ouvir, né? E aí foi interessante que eu fui colocar lá um vídeo, e aí eu fui ver os comentários, né? Tinha muito, falei, nossa, quanto comentário. E cara, as pessoas se abrindo nos comentários do Instagram. E era tipo assim, quase que unanimidade. Quem tá aqui é porque tá ansioso, com depressão e com medo da vida. E eu falei, gente de Deus, acho que eu vou fazer um canal só com um videozinho pra dormir. E a galera vai começar a me seguir por causa disso. E de repente a gente manda o evangelho, entende? Porque tudo que se precisa pra dormir bem é o evangelho, né? Nesse sentido, dormir bem, eu tô dizendo a vida mesmo. Descansar na vida. Passar por ela. E louco, cara, é que assim, eu creio que eu amadureci nesse entendimento de que existe uma aleatoriedade na vida onde o evangelho não me priva dela. Não, o evangelho não é uma bolha ou um colete à prova de balas. O evangelho transcende, ele é de outro, ele é para outro reino. Meu reino não é daqui. Meus anjos, os anjos não é só para isso aqui, não é esse negócio aqui, né? Então, eu creio que esse amadurecimento, nesse entendimento, me fez muito bem e me fez muito mais compreensivo. O evangelho não é só para me fazer ver algo legal nessa vida, né? É louco. Mais uma pergunta aqui. Como aumentar a nossa fé? Isso é bom, né? Isso é bom. Eu acho que
Para você aumentar qualquer coisa, você precisa de relação. Pode pensar aí. Para você aumentar seus músculos, você precisa de uma relação com a academia. Para você aumentar a amizade com alguém, você precisa de relação com essa pessoa. Né? Para você aumentar o seu peso, você precisa de uma relação maior com sua comida. E tudo. Sua capacidade de jogar bola, você precisa aumentar a relação com o futebol. Então, para mim, a fé, ela cresce na consciência. Quanto mais consciente da minha relação... Porque o que é o negócio? É assim. Deixa eu ver como eu vou falar isso, para não me complicar, né? Jesus disse: Pai, que Ele esteja em nós como eu estou em você. Essa é a oração de Jesus. E Ele vai dizer que isso é a vida eterna. A vida eterna é esse mergulho do Vitor dentro de Deus. E o mergulho de Deus dentro do Vitor. Jesus define assim vida eterna. Se você ler João 14, 15, 16 e 17, você chega nesse lugar. Eu neles, Ele em nós. Então é Deus em mim, eu em Deus. De modo que nos tornemos um. E aí vem Paulo depois e diz: já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, a verdade é que Cristo está dentro do cagal agora querendo viver a sua vida, que agora é a dele. Então, aonde eu tô querendo ir? Nessa consciência, para mim isso fortalece muito a minha fé e é o meu exercício de fé. Por exemplo, nesse exato momento, o Vitor está aqui. Mas eu só tô conversando com o Cagal aqui agora e com você na sua casa porque o Vitor está aqui, mas Cristo também está aqui. E Cristo está onde? No Vitor e no Cagal. Então essa é uma conversa onde Cristo está entre nós. Então Deus fala entre a nossa conversa. Olha que loucura. Então vamos lá, eu tô no escritório da empresa que eu trabalho. Eu tenho duas opções: ou eu trabalho, ou Cristo em mim trabalha comigo, de modo que entre mim e o computador está o Cristo fazendo. E essa consciência vai aumentando a minha relação com Ele, de modo que chega um momento que eu estou emocionado só de pensar que estou fazendo um manual. Já aconteceu de um manual de operação de uma máquina de engenharia e eu chorando, sabendo que entre o computador e eu está o Cristo fluindo ali. E isso aumenta a nossa fé, isso garante a nossa fé, isso garante a relação, isso traz convicção. Cara, isso ninguém pode tirar de você. É aquele negócio que Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém pode tirar dela, nem você que é a irmã dela, nem eu. Então tem uma coisa na nossa vida que o Kagawa não pode tirar do Vitor, que a Igreja por Amor não pode tirar do Vitor, que os irmãos não podem tirar do Vitor, que o mundo não pode tirar do Vitor, que ninguém pode tirar do Vitor, que é o quê? O que eu escolhi de viver em Jesus e com Ele, para Ele, nele, Ele em mim, eu nele, essa relação que se torna uma coisa só, né? Que os antigos vão chamar de pericorese, interpenetração de um no outro, uma loucura só que vira uma coisa só, que Davi talvez tentou dizer de alguma maneira, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalho sentinela, ou seja, não é só o Senhor e nem só o sentinela, é um trabalho em conjunto. Então eu penso nisso, essa consciência fortalece a minha fé. Então quem é que está fazendo a Por Amor? É o Vitor, o Cagal, o Rica, o Vitoca? Queria muito. Quem que é que está fazendo? É Jesus em nós, mas nós nele também. Essa consciência faz a fé ficar forte, de modo que até em dúvida eu ajo com coragem. Gente, quantas dúvidas a gente já não teve para fazer isso aqui, cara? Do que fazer, para onde ir, né? Administração, galpão. É aquela coisa, né? Quem crê tem dúvida, mas confia. Exato. Então quem crê tem dúvida, mas confia. Como que você enxerga isso na sua... Como que foi a sua adolescência? Para falar um pouco especificamente de você, até para que essa empatia. Como que foi esse... Não sei se você considera uma expansão de mentalidade, uma expansão dessa fé, um conhecimento dessa fé. Como que você considera que foi isso para você? Como que foi isso? Primeiro eu comecei do modo convencional, né? Eu quero Deus. E é muito justo e muito bom esse desejo. Mas a minha experiência é que esse desejo nunca é satisfeito. Nunca. Então o que eu pensava? Eu preciso ter Deus. E eu quero ter Ele. Tem até uma frase minha que rola até hoje na internet. E às vezes as pessoas postam e me marcam. Eu falo, não, né? Que é assim, eu falava assim, ó: é tolice pedir mais de Deus se tu não estiver disposto a ter menos de mim. Eu entendo o que eu quis dizer ali. Mas hoje já não é mais aquilo que eu percebo. Até porque não dá para ter mais de Deus agora. Ele está. Rubem Alves, ele tem uma
uma fala impressionante, que talvez eu até tenha aqui, bem rápido. Ele diz assim, ó. Eu tirei uma foto esses dias atrás de um livro que eu tenho dele. Não, acho que não tá aqui, enfim. Ele diz que quando a gente pensa ou diz que existe um lugar onde Deus está mais presente que outro, a gente está dizendo que a onipresença de Deus não é real. Então eu passei a entender, hoje, na minha percepção e experiência que eu tenho hoje, que pedir mais de Deus é a tolice. Né? Por quê? Porque Ele está. E quando eu estou pedindo mais Kagawa, eu não estou usufruindo o Kagawa que já está. Então, mais do que querer mais Kagawa, peraí, Ele disse que estaria, Ele está. Eu vou parar de gastar tempo pedindo, e esse tempo que eu gasto pedindo, eu vou passar crendo que Ele está e usufruindo dEle, sabendo que Ele está. Então foi aí que a chave virou para mim, né? Eu lutava para ter Deus, eu tentava ter Deus, eu queria ter Deus, eu orava muito, jejuava muito, relógio de oração, cronometrava oração em línguas, leitura da Bíblia, 50 capítulos por dia, não dormia sem fazer isso, já não ia mais no cinema, não via mais TV, fazia tudo isso. Foi maravilhoso. Inclusive você viu isso tudo um pouco acontecer. Mas hoje, essa progressão, que é uma palavra que eu tenho um relacionamento com essa palavra e nunca vou perder. Meu desejo é morrer com ela no meu coração. Eu estou progredindo todo dia. Com essa progressão, sem compromisso do que eu acreditei, eu falei um dia. Com essa progressão, hoje eu entendo que Deus já está. E mais do que está em mim, o texto vai dizer que eu posso ver Cristo em tudo e em todos. E mais do que em tudo e em todos, o texto vai dizer que eu posso fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo. Agora, você considera que essa expansão de consciência que você mesmo disse que teve, né, a progressão, fala um pouquinho, porque às vezes eu acho que cria-se esse pensamento de que essa expansão nos leva a não viver essas, do que o mundo chama de disciplinas, né? E nós chamamos de privilégio, né? Sim. Como, por exemplo, vida de oração, sim, a vida com as escrituras. Eu acho que a diferença é uma só. A diferença não é o que faz, mas por que e como. Então minha vida não mudou em relação a isso. Eu tenho meu devocional, você sabe disso, você faz parte da minha vida, eu tenho meu devocional, eu sou chato com isso, a Luísa sabe. Eu sou chato com isso, eu tenho o meu horário, eu tenho a minha disciplina, até porque eu acredito que a liberdade é disciplina. Um homem que vive ao léu não é livre, ele é preso ao vento do nada, não é o vento do espírito, é o vento do nada. Qualquer caminho serve, deixa a vida me levar, isso não é liberdade, isso é escravidão. Então, para mim, liberdade é disciplina. Mas o grande ponto que eu bato e que o evangelho bate é a motivação do coração. Jesus, ele conta uma história, na verdade, uma parábola, que ele diz que 2 homens foram orar. Peraí, olha só, hein? Os 2 foram orar. Coisa boa ou ruim? Coisa boa demais, maravilhosa. Né? Só que um ficava de pé, olhando para o alto e dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou como o outro. Esse outro é o publicano que também foi orar. E esse publicano que foi orar, Jesus disse que ele ia para o canto, baixava a cabeça, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz: qual dos 2 foi justificado? Então repara, eles foram fazer a mesma coisa, mas o porquê e o como era diferente. Isso. O porquê do fariseu, o porquê dele era diferente do porquê do publicano. O fariseu estava fazendo aquilo ali, porque ele está cumprindo o mandamento, de modo que ele diz, na oração dele ele reflete o caráter dele, a característica dele e a fé dele. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo, eu não traí minha esposa, eu não sou adúltero. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui de oração é mais um checklist feito na minha listinha religiosa. O outro não. Ele vai lá e diz: eu não sou merecedor desse amor. Então o como e o porquê é diferente. Então hoje eu vou. Eu oro, tenho minha disciplina, sou chato, muito chato com ela. Chega a ser metódico nisso. No livro que eu leio, nos capítulos que eu leio, em que livro que eu estou lendo junto, qual que é o meu livro de apoio, qual que é os textos e as aulas que eu estou assistindo, os vídeos que eu estou assistindo. Eu sou muito metódico com isso até hoje. Mas o meu porquê e como é diferente. Eu nunca mais entrei no meu quarto e falei: Jesus, vou te esperar chegar. Porque toda hora que eu chego eu falo: obrigado, porque você já estava.
Então eu não vou ler a Bíblia e dizer, Jesus, me dá uma palavra para eu pregar, porque eu vou viajar para pregar, porque eu vou pregar na igreja. Não, a palavra é Cristo, Ele está em mim, vive em mim. E quando eu abro a Bíblia, eu encontro Cristo, de modo que esse Cristo me alimentando é o alimento para quem me ouve falar. Então, para mim, a minha disciplina não mudou. O que mudou é o porquê e como. Muito bom, muito bom. Caminhando aqui para o fim, a última pergunta, é bem legal isso aqui. Diz assim, se alguém me perguntar algo sobre Deus e eu responder que não sei, vou estar amando essa pessoa também? Sem dúvida nenhuma. Uma ótima pergunta. Nos faz pensar, né? Com certeza. Nos faz refletir. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu tô pensando aqui para não me complicar também de novo. Eu escutei algo que eu acho muito legal para essa pergunta, que é exatamente o fato de que quando a gente pega o livro de Eclesiastes, né? Você tá com relé, hein? Eu tô com relé, papai. Mas o Ed, ele fala muito bem sobre isso, que ele fala que a proposta do livro de Eclesiastes não é lacrar a resposta, mas é muitas das vezes gerar um outro questionamento. E essa é a conversa do sábio. A conversa do sábio, né? Aquilo que a gente falou hoje no almoço. Não vai acabar nunca. Vai acabar nunca, né? E então, por isso que o nosso compromisso não é responder todas as coisas. É isso. O nosso compromisso é apresentar alguém. Isso. É aí pra mim que muda tudo. Eu acho que você gera um descrédito. Tô com relé, hein? Tô com relé. Eu acho que você gera um descrédito a Deus e ao Evangelho quando você coloca na conta de Deus coisas que Deus não faz. E eu acho que isso é desamor. Entende? É desamor, é desumano, na verdade. É quando alguém diz assim, não, cara, se você tá passando isso aí, é porque Deus sabe que você é capaz de suportar. O que é isso? É assim, Kagawa, Deus te fez grande, moço. Você vai passar por umas coisas ruins mesmo, porque você é grande. Aí você pensa, então quer dizer que se eu fosse mais fraco eu não passaria por isso? Então eu preferia ser mais fraco. Então repara que na tentativa de explicar, você dá um descrédito, um desamor e desumano essa resposta. Né? Eu vi isso com os meus olhos. Meu filho morreu, meu bebê morreu na minha barriga. Mas Deus nunca deixa a gente passar por nada que a gente não possa suportar. Ou seja, a pessoa faz uma leitura do texto e quer colocar numa realidade que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. E mais do que isso, não percebe que o que ela está respondendo àquela mulher se torna anti-evangelho de Jesus. Então assim, Deus não está chorando não, Deus não está de luto com você, Deus está dando isso para você porque Ele sabe que você tem força para suportar. Então é um Deus divino que fez isso para você só para te testar, ver se Ele te fez do tamanho certo. É tipo isso. Então assim, a resposta é um descrédito a Deus, ao Evangelho e ao amor e à relação humana. Então, sem dúvida nenhuma, olha só. Eu quero ser um dos pastores que mais diz não sei. Até está no meu primeiro livro, Arte do Ver Invisível, a gente escreveu assim. O Evangelho não é a resposta de tudo, ele não tem a resposta de tudo, mas Jesus é a resposta para tudo. Então assim, o que eu tenho de Evangelho em mim, o que você tem, o que nós temos, talvez não responda tudo, e não vai responder, e não deve responder. Porque alguém que acha que responde tudo já errou. Já se tornou um determinista, enfim, não faz sentido. Já lacrou, né? Já montou sua caixinha. Agora, quando eu respondo não sei, olha, eu não sei porque isso aconteceu, eu não sei porque é assim, mas eu sei de uma coisa, Deus está no meio. Muda tudo, né? E olha só, que pergunta sensível, assim, genuína, porque é nesse medo de ter que responder que entra nisso que você falou, de atribuir a Deus uma fala que ele não teve. Então tem um livro também que eu li, que ele chama Arte de Pastorear, David Hansen. E acho que é David Hansen o nome do autor. E ele fala, é um ministério sem todas as respostas, mas é um ministério que nos faz encontrar graça de Deus em tudo que perguntamos. Pronto. Perfeito. É exatamente isso. Então que sejamos pastores, porque você na sua casa também é um pastor. Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, então cuida das minhas ovelhas, ou seja, cuidar das ovelhas é para quem ama Jesus, eu sei que você ama.
Então, nós que pastoreamos pessoas e cuidamos de pessoas, que sejamos pastores sensíveis e humanos e humildes suficientes para respondermos: não sei. Mas de uma coisa sei, Deus está no meio. Porque Ele disse ser o pastor que não assiste de longe, mas que passa de perto, que passa junto. Então nós podemos garantir isso em Cristo Jesus do Evangelho. E eu quero ser para você essa expressão. Então, mas Vitor, Deus está no meio como? Eu não vejo Deus em nada. Eu quero ser isso para você. Deixa eu ser essa imagem para você. Deixa eu ser o Cristo para você agora. O que você precisa? Eu quero ser para você o que eu vejo Jesus sendo para mim. Muito bom. Antes de eu passar a palavra para você encerrar, só queria lembrar você, reforçar aqui que essa semana a gente continua, né, nesse novo momento. Então você assistindo a celebração de domingo, já fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá. Então você pode colocar a sua pergunta, pode colocar 1, 2, 3, 10, enfim. Enche lá de pergunta sobre o tema abordado ali na mensagem de domingo, tá bom? Então só lembrando você sobre isso, participa com a gente. Espero que vocês tenham curtido. A gente amou fazer isso aqui. Primeira vez de muitas. E vai ser um privilégio poder sentar com vocês numa roda, porque realmente eu considero que vocês estão aqui com a gente. É isso aí. Vitor. Muito obrigado pela conversa. Você que está na sua casa, esse encontro, essa conversa, essa roda, essa comunidade, né? Em torno de Jesus, em torno do Evangelho, né? Onde... na nossa conversa, entre a nossa conversa, Deus está. Né? E aonde o Espírito Santo ilumina a consciência nossa e de quem nos ouve. E aí na sua casa, se você não estiver sozinho, continue essa conversa, né? Porque existe uma coisa que se chama consciência. E Viktor Frankl, um filósofo que eu gosto muito, ele tem umas sacadas geniais. Ele diz que a consciência é para o homem a mesma coisa que o umbigo é para o bebê. O umbigo do bebê mostra pra ele que ele veio de alguém. E a nossa consciência mostra pra gente que a gente veio de alguém. E a sua consciência aí onde você tá é sagrada. Eu não posso entrar nela. Ninguém pode entrar na sua consciência. Então, com a sua consciência, com a luz que você tem, Paulo diz, seja perfeito andando na luz que você tem. Então, na luz que você tem, se você pode, manda mensagem pra alguém, se estiver sozinho, mas se tiver com alguém na sua casa, sua família, converse com essa pessoa, continua no assunto. E pra você? E pra você? Qual é o medo que te paralisa? Para você, o que pode fortalecer a sua fé? Né? Para você, como enxergar esse Deus em Cristo e o homem perfeito em Cristo? Como ver em Cristo ao mesmo tempo Deus em carne e o que nós devemos ser? Porque é o caminho que Ele nos chama a seguir. E você, o que acha? Eu acho que essa é a maneira de a gente terminar os programas aqui. Jogando a pergunta para você. Essa conversa não foi feita para acabar, né? Não foi feita para acabar. É a história do sábio. Perguntaram pro sábio o seguinte: por que você sempre responde com uma pergunta? Né? E a resposta dele foi: por que não? Né? Então, que não acabe essa conversa, que ela ecoe e que te edifique e te abençoe. É o nosso desejo. Amamos você, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a amizade do Espírito repouse sobre você, sua casa, com muita alegria. Um beijo, amamos vocês.